E pessoal, eu peço a vocês para se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho da notificação e também compartilhar e comentar. Galera, em relação aos vídeos, toda segunda, quinta-feira e ao sábado às 18 horas teremos vídeos novos, beleza? Se houver algum vídeo aleatório na semana, tranquilo, mas a princípio vai ser 3 vídeos por semana, né? Aí nas segunda, quinta e ao sábado às 18 horas. Então, um abraço a todos e bom vídeo aí. E aí galera, beleza? Eu sou o Júnior da H+ Informática. Pessoal, não sei se vocês já depararam com algumas histórias engraçadas e bacanas nessa profissão, né? Ou talvez na sua profissão também, se você puder deixar o comentário aí. É interessante que a gente compartilhe esses momentos de alegria e de descontração também. Engraçado que tem uma época que a gente estava trabalhando com essa parte de manutenção e tal, e já tem alguns anos, eu acho que tem lá para 12, 13 anos atrás, e aí teve uma cliente que o CPU dela era daqueles computadores bem branquinho, né, da Satélite, e aí nisso o computador dela chegou lá na loja que eu trabalhava e nós formatamos, colocamos lá, acho que era o Windows 98, e havia umas pastinhas assim, ó, eu vou ver se eu consigo colocar aí na edição para vocês. Essas pastas a gente limpava os gabinetes, né, e monitor, e na época o monitor era monitor CRT desse modelo aqui, né, e os gabinetes também eram dessa forma, né, e as pastas eram mais ou menos nesse estilo, que eu estou mostrando para vocês aí agora. E aí nisso a gente deu grau, limpou aquele gabinete da cliente e nisso eu fui levar, ela não estava lá não. Aí entreguei, ela ficou de ir na loja e tal para acertar e tudo mais. Só que aí galera, é interessante que quando foi lá para as 3 horas da tarde no mesmo dia, essa cliente ligou pra gente, né? E falou que havíamos trocado o computador dela, então que ela queria outro. Que o dela não era daquele jeito não, que era mais amarelo, né? Então aquele lá tava branquinho demais e que não seria dela. E foi um Deus nos acuda pra gente conseguir convencer ela, né? E aí eu falei, não, esse é o seu, não é e tal. E tinha uns adesivos ruins lá e tal, aí a gente limpou também. E aí ela ficou muito brava, né? Depois a gente acabou convencendo ela que seria o PC dela mesmo, beleza? A outra história legal foi quando se trata de memória, né? A parte de memória do computador. Normalmente quando a gente vai num cliente que o computador está bipando, né, que fica apitando, aí a gente pega e passa uma borrachinha na memória dessa forma, né? Aí que vocês estão vendo, então, a gente passa uma borrachinha e tudo. Só que durante um certo momento eu estava passando a borracha lá na memória e aí a cliente chegou e perguntou, o que é isso aí? Aí eu falei assim, não, aqui é a memória do computador e eu estou passando a borracha aqui para desoxidar, limpar algum resíduo e tal, né? Aí ela falou, a memória? Eu falei assim, ela falou, moço, pelo amor de Deus, não deleta nada da memória do meu computador, não, que eu preciso de umas fotos aí e tal. E queria pegar na minha mão, eu falei, não, calma e tal. Aí eu fui explicar para ela que o armazenamento dos dados não ficava na memória, e sim dentro do CPU, né, que seria no HD do computador, né, e que seria na verdade no HD. E aí ela achou que a gente estava deletando a memória do computador, né. Então, a terceira situação engraçada, pessoal, foi o seguinte. Uma cliente ligou pra gente e falou que havia trazido o computador para manutenção e que não estava ligando, né? E nisso era um bairro distante. E aí a gente resolveu ir lá sondar o que estava acontecendo e tudo, né? Quando chegamos lá, aí eu falei, por favor, liga aí por gentileza e tal. Depois ela foi e ficou apertando o botão de ligar e nisso não ligava de jeito nenhum. Só que nessa brincadeira aí eu percebi que ela não tinha ligado o estabilizador, né? E o estabilizador de voltagem recebia energia e encaminhar para a fonte do PC, né? E aí seria ligado, né? Então ela não tinha ligado o estabilizador. Isso já apareceu bastante, né? A quarta situação engraçada, eu não sei se até o próprio cliente tem aquelas piadinhas, aquelas resenhas, né? Então às vezes a gente ia na casa do cliente, aí falava bem assim, outra hora você chegava para entrevistar, né? Falava, o que está acontecendo? Qual é o problema e tudo, né? Alguns clientes chegavam e falavam bem assim, não, moço, o problema está atrás do teclado, né? Ou seja, seria no usuário, né? Que seria ele mesmo, né? E aí, galera, era comédia, viu? Já teve um cliente num bairro vizinho ali, né? Que falou dessa forma e era só para dar risada. Teve uma situação engraçada também, que a gente foi num cliente e aí tinha um menininho bem pequeno, né? E eu digitava muito rápido, assim, e os teclados faziam mais barulho naquela época. E aí eu digitava com poucos dedos, assim, que eu digitava olhando, né, na época. Hoje eu já tenho uma certa habilidade para digitar nesse sentido.
E aí quando eu tava digitando, mexendo ali e tal, no computador, removendo vírus, temporada de Windows, não sei o que. Aí na hora que eu tava lá digitando, de uma forma mais rápida assim, acelerada, aí a criancinha gritou bem assim, ó, quebra! Ô, moço, só pra rir, viu? E aí ele falou que tava quebrando, né? Quebra e tal, tipo dizendo que tava quebrando o computador do pai dele lá, né? Então foi um momento também bem descontraído assim e engraçado, né? Pessoal, por falar em criança, teve uma situação também que eu recebi 3 notebooks da Sony, né? Os notebooks da Sony Vaio, e todos os 3 eram bem zerados, né? E os notebooks na época era caro. Salvo engano era R$4.000, quase R$5.000 cada um. A configuração bem boa, né? E nisso, minha filha estava bem engatinhando ali, pequena, né? E eu trabalhava meio em casa assim, em cima de uma mesa assim, a gente colocava os notebooks na sequência, né? E aí um vacilo que eu dei, rapaz, aí... Então qualquer vacilo é problema com criança nessa parte, né? Então, os notebooks abertos lá, né? O teclado assim e a tela aberta. E aí minha filha viu eu digitando, né? Aí eu acho que eu fui tomar um café, alguma coisa, quando eu retornei, ela tinha passado a mão assim, e nisso arrancou umas 2 ou 3 teclas desses notebooks da Sony, né? Pelo menos de um deles eu lembro que sim. E agora pensei, agora o trabalho, eu falei, eu vou ter que comprar um notebook para pagar o cliente. E nisso eu fui ali com a pinça e tipo agulhinha e comecei a colocar aquelas teclas, pressionando bem devagar, até que eu consegui encaixar. E aí eu superei nesse sentido aí, né? Quem já viu falar que o problema do computador é BIOS? Então, em relação a BIOS, isso aí eu não sei se foi os técnicos maldosos que criaram, né? E aí tem essa gíria aí, né? Quando se trata de solução de problemas, que é a tal da BIOS. Aí algumas pessoas falam bem assim, ó, até cliente mesmo, né? Aí quando você chega e fala, qual é o problema do computador, o que está acontecendo, não sei o que, fala, não, o problema dele é BIOS, que é B, ignorante, operando o sistema. Então, eles tinham esse termo assim, né, que seria operando o sistema. Seria burro, ignorante, ou bobo, algumas coisas assim, entendeu? E aí tem essa gíria aí quando se trata de BIOS, né? Qual é o problema? O problema é BIOS. Então o pessoal tinha essas ideias de falar dessa forma, né? E aí principalmente os clientes mesmo tinham esse dizer aí que seria a BIOS, né? Outro detalhe também, galera, às vezes o computador não tem internet, né? O computador não tem internet, o que está acontecendo e tal, aí às vezes você ia lá no cliente, dava aquela bela viagem, né? Quando chegava lá o cliente com o roteador desligado, outra hora o cabo de rede desencaixado. E para aquelas épocas anteriores ainda, havia o fax modem, né? Que era o modem, que era o dispositivo de comunicação, que ele recebia o telefone, saía para o telefone e entrava a linha, né? Então, muitas vezes também o pessoal desencaixava o cabo do telefone da tomada e daquele filtrozinho, e aí era muito comum acontecer de não estar utilizando, né, a internet por esse motivo. E às vezes você tentava até orientar no telefone, a pessoa não tinha paciência e falava, não, prefere que olhe, que senão vai bagunçar, que vai mexer em tal coisa. E era dessa forma aí. Então teve muita situação engraçada assim. Ah, lembrei aqui também de uma questão que seria a impressora. Quando eu recondicionava o cartucho da impressora, normalmente as empresas colocavam um adesivo, né, uma esponjinha e botavam um adesivo no cartucho para que protegesse ali a cabeça de impressão do cartucho, né? Já aconteceu também situações que a pessoa colocava o cartucho dentro da impressora com o adesivo e nisso era muito comum não imprimir nada, né? Outra hora o adesivo era só embaixo, aí o cartucho tentava esguichar a tinta e não conseguia. Então já nos deparamos também com essas situações. Beleza, galera? Pois é, pessoal, e aí são as histórias mais ou menos engraçadas, né? Que aconteceu na nossa trajetória aí e constantemente acontece algumas outras semelhantes, né? Sim, pessoal, teve uma situação também que aconteceu com a Wi-Fi do notebook da cliente, né? Então, é o tal do modo avião, né? E aí no modo avião, aí ali, se você colocar, é tipo celular, né? Você coloca no modo avião e desconecta tudo. Já aconteceu também situações da pessoa querer, né, a internet e tal, aí vem até a loja, você tenta orientar e alguns não têm paciência, como eu estava falando. E aí eles vêm até a loja e nisso, quando você vai ver, você clica no modo avião e aí ele vai e retorna à internet. E sem contar também, vocês já tiveram alguma situação
que na minha trajetória profissional aí, né, já teve situações assim, deu inúmeras situações que aconteceu, tipo o carro vai na oficina e liga, né, por exemplo. Digamos que quando você leva um carro na oficina, você fala que com o mecânico, né, que tem um problema, daí ele fala, qual é o problema? Você fala, não tá ligando não, então essa seta não acende, ou alguma outra coisa do tipo, né, não tá buzinando, sei lá o que. Aí quando ele manda testar, você pressiona lá e funciona na hora. Então já aconteceu situações de um cliente falar que não está imprimindo, né? E você vai até o cliente, você instalou o drive? Não, já instalei o drive. E daí você vai fazer só o primeiro teste. E tem situações que, pelo contrário, aí quando você faz o primeiro teste, já imprime de vez. E já aconteceu também de você pedir o cliente para fazer, ele vai lá e mostra o processo, né? Não dá certo, aí quando você bota a mão no teclado, vai lá no mouse, clica e já funciona de primeira, né? É desse jeito. Teve situações também, teve um computador, galera, que eu lembro, na casa do cliente ele dava muita tela azul, né? A parte da tela azul e tal, o computador não funcionava. E quando chegava na loja ele funcionava, a gente formatava. E na época eu lembro que era um computadorzinho que tinha o Windows 98 segunda edição, é o SE, né? E nisso, quando foi umas 4 vezes lá na loja e a gente quebrava a cabeça, esse computador nunca funcionava. Daí, quando foi um determinado dia, eu resolvi ir na casa do cliente. Quando chegou lá, ele ligando lá dando erro, aí eu fui testar os polos da tomada, uma coisa interessante, né? Então a polaridade estava invertida, o neutro no positivo, o positivo no neutro. E aí quando eu desencaixei a tomada, desliguei o padrão lá e fiz a mudança, o computador funcionou, acho que até hoje deve estar funcionando, e já tem mais de 15 anos. Peço a vocês para curtir o nosso canal, para se inscrever aí e compartilhar também. Beleza? E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aí, pessoal, a gente também pode estar tentando buscar aí. E aí pretendo aí também fazer alguma coisa relacionada a Linux, né? Eu vou ver se eu consigo instalar aí na minha máquina. E aí enquanto tá editando ali, a gente tá fazendo a renderização, aí eu tô aqui batendo um papo com vocês, né? Fazendo esse vídeo aqui um pouco descontraído. Tá bom? E a marca de 1000 inscritos foi alcançada, né? Estamos aí torcendo para chegar um pouco mais à frente e percebemos que o YouTube está recomendando bem mais os nossos vídeos e vocês são os grandes responsáveis, na verdade, né? Por essa marca aí. Então estamos qualificados aí. A partir de agora nosso canal aí já ficou bem mais acessível. E sucesso a todos e muito obrigado e valeu, galera!